ela me mandou ali, eu falei, gente, eu não lembro do nome. Todo mundo chama de Elton, né? É isso aí, Brasília, boa tarde, Distrito Federal. Estamos aqui mais uma vez aqui com um bate-papo aqui, eleições 2018, aqui trazendo os candidatos aqui para se apresentar aqui na TV Estação 26. E você que está acompanhando a gente aí, muito obrigado, né? Desde cedo aí, nós estamos aqui desde as 9 horas aqui entrevistando um atrás do outro aqui, candidatos e candidatas para as eleições de 2018, onde você vai poder escolher aí seu candidato. Então, entra na nossa página, TV Estação 26 aí no Facebook e você vai acompanhar a gente agora. Você que está aí pelo aplicativo, tá? Acesse o Facebook aí e também vai estar no YouTube também esses vídeos. Após a entrevista vai para o YouTube também, fica no Facebook. Então, tem como você analisar, né? Já passou aqui, viu o caso, mais de 400 candidatos. Então, assim, a gente tem um número bastante grande, a gente quer até os últimos momentos aí da campanha, a gente quer aproveitar ao máximo para que todos tenham voz. Aqui a TV Estação 26 dá voz para os candidatos. É a única que dá 50 minutos para o candidato falar as suas propostas, a sua plataforma política para você, telespectadores. E hoje estamos aqui com o Dr. Carlos, né? Dr. Carlos, candidato a deputado distrital. Muito boa tarde, seja bem-vindo aqui à TV Estação 26. Boa tarde, Elton, boa tarde, telespectadores, amigos da Rádio TV Web Estação 26. É um prazer muito grande estar aqui falando com vocês, me dirigindo a vocês. Nesse espaço, é um espaço muito bom e uma iniciativa fantástica, onde o candidato pode expor sua plataforma, dizer de onde ele veio, quem ele é, o que ele pretende. E eu agradeço muito a você a iniciativa. Eu acho que todos os candidatos a deputados distritais tinham que passar por aqui, porque, afinal de contas, a Câmara Legislativa tem um papel fundamental na vida de todos vocês, moradores de Brasília em geral. Então, a partir dessa iniciativa, vocês vão poder selecionar melhores propostas, os candidatos que estão preparados. Eu, Elton, acredito que a pessoa não pode simplesmente se candidatar para um cargo. A pessoa tem que se preparar para um cargo. E você, para fazer alguma coisa, você tem que se preparar. Se qualificar tecnicamente, para você exercer um bom papel. Então, eu vou começar dizendo quem eu sou. Meu nome é Carlos Alberto Araújo de Souza. Eu sou advogado, fuzileiro naval da Reserva da Marinha. Hoje sou advogado criminalista, sócio proprietário do escritório Medeiros de Souza Advocacia, onde, juntamente com minha esposa Silvia, também advogados, nós temos uma banca de advogados, e nós viemos atuando aí, ao longo dos anos, em várias áreas do direito. Eu, especificamente, na área criminal e na área de regulação fundiária. Essa sempre foi a minha bandeira. Inclusive, as pessoas de Brasília me conhecem por ser o advogado que combate ferozmente as derrubadas. Eu entendo que nós temos vários mecanismos de fiscalização. Então, eu não consigo assimilar, eu não consigo entender o governo deixar o cidadão construir, entrar no imóvel, construir uma casa, gastar todo o seu recurso, botar uma casa de pé e, alguns anos depois, vir e derrubar. As refis vêm derrubar o sonho daquela pessoa. Às vezes a pessoa gastou tudo que tinha naquela casa, não tem mais de onde tirar e vai parar no meio da rua. E o que é pior, Elton, você presenciou lá na 26 de setembro, derrubadas absurdas, onde crianças eram colocadas para fora de casa, idosos em situação inclusive de pós-operatório, colocados para fora de casa, a casa derrubada e eles entreguem à própria sorte, entreguem ao relento. Então, isso é um absurdo. Isso afronta não só afronta a Constituição Federal do Brasil, afronta o Estatuto do Idoso, afronta o Estatuto do Menor e do Adolescente, porque você não pode fazer isso, o governo não pode fazer isso. Eu sou totalmente contra qualquer tipo de grilagem, mas eu entendo que uma vez que o governo foi omisso em fiscalizar, deixou construir, deixou finalizar, deixou ocupar, ele tem que regularizar, ele não pode derrubar. Até mesmo porque leva a uma situação absurda hoje no Distrito Federal. Hoje nós temos áreas no Distrito Federal, áreas enormes, onde centenas de milhares de pessoas têm luz, têm água e não pagam absolutamente nada. Porque as áreas são consideradas irregulares. E mesmo assim eles têm luz. É lógico, vai fazer gato. E mesmo assim eles têm água. É lógico, vão puxar cano de água por baixo da terra de maneira irregular. Então, essas áreas, o governo deveria olhar para ela com mais atenção. Essas áreas deveriam ser regularizadas.
todas elas devem ser regularizadas. Regularizando a área, o governo passa a receber o IPTU, a SEB passa a receber pela energia, a CAES passa a receber pela água e coloca aquelas pessoas em situação de dignidade. Então, essa é a minha principal bandeira, regulação fundiária. Eu tive o prazer de participar da medida provisória 759, no dia 22 de dezembro de 2016, eu e alguns advogados, doutor Mário Gilberto, doutor Góes, fomos contactados pelo ex-deputado federal Tadeu Filipelli, que nos ligou informando que o presidente estava lançando uma medida provisória que visava regularizar no Brasil inteiro. E essa medida ia ser lançada no dia seguinte. Ele intercedeu junto ao presidente, o presidente Temer, e pediu para que desse 10 dias de prazo, porque ele verificou que Brasília não estava contemplada naquela lei de regulação fundiária. E aí pediu que alguns advogados, alguns escritórios que militassem nessa área, entrassem com várias propostas de emendas, e fizemos algumas reuniões onde participou eu, o doutor Mário Gilberto, doutor Góes, alguns outros advogados também, e nós conseguimos colocar uma série de emendas na então medida provisória 759, acompanhamos pessoalmente a votação na Câmara dos Deputados, acompanhamos pessoalmente a votação dentro do Senado, inclusive lá embaixo com os senadores, já que um dos senadores envolvidos também era o senador Hélio José, pediu para que a gente orientasse outros senadores que não conheciam a lei. Nós tivemos aí, uma briga muito grande. E graças a Deus orientamos vários senadores e a medida provisória virou a lei 13465. E o que ocorre? Para nossa surpresa, o partido do governador orientou a votação contrária à lei de regulação fundiária. A lei que vai permitir que aquela pessoa lá no Rio de Janeiro, na favela, possa regularizar o seu puxadinho. Vai permitir que o cidadão que mora num assentamento de posse lá dentro do Amapá, dentro de Roraima, possa regularizar a sua área. E com isso ele pode ter crédito bancário, pode expandir, e a lei veio para isso. E nós não conseguimos entender por que o Distrito Federal não cumpriu essa lei até hoje. O Distrito Federal vem protelando. A Terracap tomou algumas medidas protelatórias e agora o governador está dizendo para todo mundo aí, não, nós vamos regularizar, mas na realidade nós vemos o governo que só quer saber de especular. Terracap especula, cobra preços absurdos. Tanto é que nós temos dentro da lei de regulação fundiária 2 tipos de REURB. REURB E, que é REURB especial, e a REURB S, REURB social. Para a REURB social não se paga nada, nem a escritura. Nós tivemos recentemente com o doutor Sidraque Marinho, que é o secretário de Patrimônio da União, e ele próprio me relatou, doutor, eu quero entregar as terras de REURB S para a comunidade. Nós queremos entregar de graça. Inclusive, eu estou pedindo para que o pessoal da Vila São José, ali de Vicente Pires, venha até aqui, porque eu quero entregar pessoalmente para eles. Então você vem à disposição do SPU Nacional, doutor Sidraque Marinho, em regularizar, em cumprir a lei. E do lado da Terracap, do lado do GDF, nós não vemos a mesma disposição. Nós vemos a Terracap especulando, colocando dificuldade. Então, o que nós queremos é que as pessoas tenham direito à sua moradia. As pessoas têm a sua casa regularizada, têm o seu lar regularizado, têm a garantia de que aquilo que eles levaram a vida toda para construir, não vai chegar um trator e derrubar, não vai chegar um trator e passar por cima, que é o que vem acontecendo, infelizmente, no Distrito Federal, onde eu tive o desprazer de presenciar mais de 400 derrubadas no Distrito Federal inteiro. Na época, membro da Comissão de Direitos Humanos da OAB, eu fui destacado por portaria do então presidente da OAB, hoje candidato a governador Ibanez Rocha, me nomeou por diversas portarias para que eu pudesse acompanhar essas derrubadas. Infelizmente, nós levávamos para a OAB imagens absurdas, aterrorizantes, em que as pessoas tinham seus direitos mais básicos violados. E por conta disso, eu sofri várias representações do CEOPS, da GFIS, contra a minha atuação enquanto advogado. Graças a Deus, todas elas arquivadas dentro da OAB, porque eu estava agindo dentro do estrito cumprimento do dever legal de meu papel de advogado e membro daquela comissão. Então eu assisti derrubadas na Estrutural, na 26 de setembro, em Taguatinga, em São Sebastião, nos condomínios do Lago Sul. Eu ficava de 1,5 milhão, vim para o chão dentro dos condomínios, coisa absurda, lá na Vila do Boa, em São Sebastião, ou seja, nos 4 cantos do Distrito Federal, no pôr do sol, sol nascente aqui na Ceilândia, eu assisti derrubada em todo o Distrito Federal. E chegou um certo tempo que me causou até depressão, porque você vê o desespero das famílias. Eu não consigo entender
a falta de sensibilidade do governo que derrubou mais de 20 mil moradias. A coisa é muito séria. É muito séria. Como eu disse antes, sou totalmente contra qualquer tipo de grilagem. Mas o governo tem que pensar. Deixou ocupar, deixou construir, deixou consolidar, não vai colocar para fora, por exemplo, situação absurda hoje da 26 de setembro. Hoje nós temos mais de 12 mil famílias morando na 26 de setembro. Ali não era do GDF, é a chamada Flana 2. Se tirar aquelas pessoas dali, vai colocar onde? Não tem onde colocar. Então, nós sabemos que a 26 de setembro não tem mais quase nada de ambiental. Nós sabemos que a 26 de setembro tem que ser retirada da Flana 2 e tem que ser regularizada. Tem que ser um projeto de lei federal, vai ser um projeto de lei federal, vai sim. Nós já estamos estudando isso para entrar com esse projeto para poder tirar a 26 da Flona. E nós temos também a situação do Morro da Cruz, lá em São Sebastião. Uma ocupação consolidada, dezenas de milhares de moradores morando lá também, e esses moradores não têm absolutamente nada. Então não tem água, não tem luz, como Santa Luzia esgota a céu aberto, e o que é pior, nós temos um decreto, pouca gente sabe no Distrito Federal, o decreto 13.211, se não me falha a memória, 13.211, então 31.411, isso mesmo. O decreto, eu tenho ele aqui. Deixe, só para mim não confundir, aqui, ó, isso mesmo. Decreto 34.211 de 2013, do então governador Agnello, que foi convalidado pelo governador Rodrigo Hollenberg. Esse decreto proíbe a instalação de infraestrutura em qualquer local considerado irregular ou não passivo de regularização. Nós estamos falando de que locais? Nós estamos falando de Santa Luzia, nós estamos falando de 26 de setembro, nós estamos falando de Morro da Cruz, nós estamos falando de Sol Nascente, Pôr do Sol e diversos outros locais do Distrito Federal, onde hoje dizem que não pode ser regularizado, mas que moram, de fato, mais de 150 mil famílias que vivem sem água, sem luz, como Santa Luzia, sem esgoto a céu aberto. As crianças, quando chove, a água da fossa mistura com a água da chuva, as crianças ficam doentes e eles não têm absolutamente nada, por conta desse decreto 34.211. E o que me deixa assustado é que nenhum deputado, nenhum dos membros da Câmara Legislativa tomou providência para tentar barrar ou impedir esse decreto. Eu considero esse decreto uma verdadeira aberração. É esse decreto que é utilizado, porque eu fiz um ofício há 2 anos e meio atrás para a SEB, fiz um ofício para a CAESB, solicitando ao presidente da SEB e da CAESB que instalasse água e luz dentro do Santa Luzia na estrutural, dentro de uma parte do Del Lago no Itapuã, e a resposta que eu recebi oficial do presidente da SEB e presidente da CAESB é que eles não podiam colocar nenhum tipo de infraestrutura lá, porque o decreto 34.211 proibia eles de colocar qualquer coisa. Travava tudo, exatamente. Então, uma das minhas prioridades, sentando na cadeira de deputado, é brigar para que a gente consiga revogar esse maldito decreto 34.211. É isso aí, muito bem, são 17 horas e 28 minutos, horário de Brasília. Estamos aqui na TV Estação 26, fazendo um bate-papo aqui com o candidato a deputado distrital, doutor Carlos, né? Então você acompanha aí, depois vai estar colocando aí todas as suas redes sociais para que você conheça todos os projetos dele, porque não vai dar tempo de falar tudo aqui, né? E também você que está acompanhando a gente pelo Facebook aí, muito obrigado pela audiência, compartilha esse vídeo aí para que chegue a outras pessoas também, tá bom? Quero mandar um abraço aí para toda a galera da 26 de setembro lá, que deve estar acompanhando a gente agora, um grande abraço. E é isso aí. TV Estação 26 dando oportunidade aí aos candidatos das eleições 2018. Só lembrando, doutor Carlos, que aqui o nosso trabalho é totalmente gratuito, tá? Então, o candidato que querer vir aqui, agenda, porque nós estamos com as agendas quase todas fechadas até dia 5. Eu não sei nem se tem vaga ainda, mas você pode entrar em contato. Se alguém desistir ou desmarcar, a gente pode estar encaixando você para que seja entrevistado aqui, para que você possa mostrar a sua plataforma política aí e para que os eleitores conheçam suas propostas e que você conquiste, né, para que as pessoas votem em você. Esse é o nosso objetivo aqui, contribuir, né, com a democracia. É isso aí, muito bem. Hein, doutor Carlos, já que a gente está na parte de moradia e tudo, vamos falar um pouquinho sobre a habitação, né, a habitação do Distrito Federal, que é um dos casos aqui também muito sério, onde são mal divididas, assim, a parte de avaliação não está sendo de acordo com o critério que tem que seguir aquela ordem, e tem gente recebeu casas que tinha mansão no Lago Sul e tinha casa lá no Mangueiral, né? Acho que foi retirada, acho que 300 e poucas casas o governo conseguiu achar, e fala que ele não achou, né?
Então, aí as pessoas que estão aqui há muito tempo inscritos lá naquelas inscrições lá, nunca conseguem. Aí chega um e já passa na frente de tudo, já consegue, sendo que ele já tem até onde morar. Gostaria que você comentasse aí sobre esse plano de habitação aqui do Distrito Federal. Essa bagunça que está, na verdade estava uma bagunça, né? Eu não sei como é que está agora, no momento, mas anteriormente só era sendo presa, era não sei quem e tá. Renato, infelizmente, nós vivemos no Distrito Federal um apagão de gestão e ele vem se perpetuando ao longo dos anos. Você citou o Jardim Mangueiral e nós sabemos, todo mundo sabe que o Jardim Mangueiral, diversas pessoas que moram em diversos locais do Distrito Federal, pessoas de poder econômico, conseguiram inscrição e conseguiram casa no Jardim Mangueiral. Só tem um jeito, ingerência política, que não deveria haver. Essas inscrições, seja na CODAB, agora é CODAB, já foi CEDAB, já foi teve um monte de nome, o órgão de habitação do Distrito Federal, mas ali deveria ser uma ordem cronológica que não é obedecida. Infelizmente, nós temos a ingerência política, nós temos os chamados apadrinhados, aqueles que têm o chamado QI, o que indica. Essas pessoas, dependendo do grau de parentesco com pessoas de cargo importante nos governos, infelizmente, ocupam essas residências, no lugar de quem realmente precisa. Nós temos pessoas aguardando nessa fila há mais de 20 anos. E temos pessoas com 24 anos de idade que ganhou casa. Ou seja, a pessoa está na fila aguardando há mais tempo do que a idade da pessoa que conseguiu. Então nós vemos esse disparate, é o chamado jeitinho brasileiro dentro da nossa política que tem que acabar. Então, nós vivemos um apagão de gestão na área da habitação e falta seriedade, falta compromisso, e eu entendo que, até mesmo como advogado criminalista, as pessoas que burlam essas leis deveriam ser presas. Essas pessoas deveriam ser presas. Os secretários deveriam responder por improbidade administrativa. A coisa é muito séria. Eu penso que o Ministério Público, infelizmente, é negligente no seu papel. Deveria acompanhar essas relações. Essas relações deveriam estar dentro do Ministério Público para que pudesse ser fiscalizado. Infelizmente não acontece isso. Se você pegar a lista do Mangueiral, foi identificado 300, pois tem muito mais. Se você for pegar lá dentro, tem muito mais. E o que me deixa impressionado é que quase todo o Distrito Federal sabe, mas nenhuma providência é tomada. Agora recuperaram cerca de 300, mas se você for fazer de fato o acompanhamento e uma vistoria em quem está lá agora, vai aparecer 3.000. Pra você ter uma ideia. E sem falar que tem muitos que fizeram para alugar, né? Pegaram, alugou. Alugou, fez daquilo fonte de renda, não precisava, e tem gente que precisa ir pagando aluguel. Infelizmente, é assim que funciona. Por quê? Nós temos uma Câmara Legislativa omissa, temos um Ministério Público omisso, que atua parcialmente, não atua onde deveria atuar. Porque se preocupasse realmente em cumprir o seu papel de fiscal da lei, estaria lá dentro verificando aquilo que acontece na CODAB, teria aberto a caixa preta da Terra Cap. A Terra Cap é uma caixa preta. Ninguém abre a Terra Cap. Deveria saber por que acontece dentro da Terra Cap. Nós temos uma empresa imobiliária em Brasília, é o único distrito, o único local que tem uma imobiliária é o Distrito Federal. É o Distrito Federal. Nós não conseguimos entender um terreno que custa 300, 350 mil. Não conseguimos entender. Se não for para especular, então vem o problema. Se a Terra Cap demarca aqui, ela está dizendo que aqui não é dela. Então ela não demarca nada e diz que tudo é dela. Sabe o que me deixa espantado? É que ninguém até hoje, o Ministério Público não entrou com uma ação obrigando a Terra Cap a fazer uma ação demarcatória. Eu não consigo entender por que a Terra Cap não faz uma ação demarcatória. É simples, porque se ela disser que isso aqui é dela, ela está dizendo que o do lado não é. E ela diz que tudo é dela. E nisso aí é que acontece a grilagem. Hoje todo mundo sabe no Distrito Federal, a maioria das pessoas acusa a Terra Cap de ser a maior grileira do Distrito Federal. Nós temos aí situações absurdas. Situações de matrículas absurdas, sendo anulada na Justiça. Eu tive recentemente com o doutor Mário Gilberto, é um dos exponenciais na área de regulação fundiária, e de matrícula que ele ganhou ação, que a Terra Cap dizia que não, isso aqui é meu, e agora o Judiciário provou que não é.
que não é. Aí nós perguntamos de onde veio aquela matrícula, como é que foi adquirida aquela matrícula. E a caixa preta, a Terra Cap é uma caixa preta que o Ministério Público não abre. Deveria abrir e não abre. Então, eu entendo que parte da situação que o Distrito Federal vive hoje é culpa da Câmara Legislativa omissa, é culpa de um governo omisso, mas também é culpa do Ministério Público que não cumpre seu papel. É isso aí, muito bem. São exatamente 17 horas e 35 minutos. Estamos ao vivo aqui, entrevistando aqui o doutor Carlos, né, candidato aqui a deputado distrital. Então, você que está acompanhando a gente aí, muito obrigado aí pela audiência. Pode fazer seus comentários aí no Facebook aí. Depois da entrevista, ele pode estar entrando aí na live do Facebook e pode estar respondendo aí para vocês, tá bom? E aí, vamos dar continuidade, que o tempo está correndo. Nós temos uma entrevista já já. Elton, eu queria ressaltar algumas propostas e dizer para você, telespectador, você que não está nos assistindo, eu vou passar agora a minha maneira de pensar, o meu pensamento. Você não pode ser deputado de um local só. Você, quando senta naquela cadeira, você é deputado de todo o Distrito Federal. Você tem que atuar aonde tem o problema. E os problemas não são pontuais. Os problemas são gerais no Distrito Federal. Nós temos falta de creche em todo o Distrito Federal. Eu cito a Estrutural, eu cito Itapuã, mas nós temos em todo o Distrito Federal. Nós temos falta de escola e o governo vem dizer, não, nós temos vaga suficiente. Não, não tem. Nós temos mais de 7 mil crianças em idade pré-escolar sem creche. Nós temos verdadeiros acumuladores de crianças. Só lá no Estrutural são mais de 15 acumuladores de crianças. Dizem que são creches. São pessoas que se dispõem a ficar com os filhos dos outros para que as pessoas possam trabalhar. Então, isso é reflexo de uma política de abandono da primeira fase da educação. Uma política de abandono total. Eu não consigo entender a verba milionária que a GFIS tem para derrubar e a verba minoritária para a saúde e educação. Hoje, uma situação triste, e eu falo conhecimento de causa. Hoje, o meu escritório, a gente faz trabalho social há muitos e muitos anos, todos sabem do Distrito Federal, nós atuamos em causa de pessoas que não podem pagar, mas que precisam de internação, de saúde, de medicação, de cirurgia. Nós entramos com essa ação. Trabalhamos com igrejas evangélicas, trabalhamos com igreja católica, atendemos essa população. E hoje, o índice de ação que nós entramos por mês é um absurdo. É um absurdo. Pessoas na fila de cirurgia, 2, 3 anos aguardando uma cirurgia. E o governador, mentiroso, foi para a televisão dizer que zerou a fila de cirurgia. E eu tenho várias ações lá do meu escritório para comprovar que é mentira. É mentira o que ele está falando. Chama de mentiroso com propriedade. Com propriedade. É só ver as ações que eu tenho lá, há quanto tempo as pessoas estão aguardando a cirurgia. Hoje nós vivemos um apagão geral na educação e um apagão geral na saúde. Vivemos o descomprometimento com a saúde e com a educação. Mas, infelizmente, Elton, pessoas estão perdendo vida. Vida você não volta atrás. Então, eu entendo que aquela mãe que não tem, como aconteceu essa semana, uma senhora vem procurar, doutor, me ajuda a arrumar uma creche, eu vou perder meu emprego se eu não conseguir um local para deixar meu filho tem 6 anos de idade. Você viu o desespero daquela mãe. Você quer ajudar e você não pode. Então, a gente conhece várias creche na Estrutural, várias pessoas que se destinam a tomar conta de crianças, que a gente tenta ajudar como pode. Eu e vários outros cidadãos, como cidadãos, a gente tenta ajudar. Mas é muito difícil. Por que nós fazemos isso? Porque o governo não cumpre seu papel. O governo não cumpre com o seu papel básico de dar a creche para que aqueles pais, especialmente em áreas carentes. Para se ter uma ideia, nós temos uma creche, eu cito a Estrutural como exemplo, uma creche na Estrutural, que é da Igreja Católica, que o governo ajuda. Fora isso, não temos uma creche pública, totalmente pública, dentro da Estrutural. E nós temos lá dentro uma quantidade de crianças absurda. Dentro do Santa Luzia, então nem se fala. Aí a Igreja Católica vem, dentro do Santa Luzia, o Padre Geraldo construiu uma creche maravilhosa, com a ajuda da comunidade, com a ajuda de várias pessoas que ajudaram. Há 2 anos atrás, inclusive eu e minha esposa, todo mundo se uniu para ajudar a comunidade inteira. Construiu uma creche, hoje tem 110 crianças lá. Nós temos a Luciana e a família dela, o Henrique e a Luciana, um casal maravilhoso, fazem um trabalho no Instituto Doando Vidas, por Rafa e Clara, lá também nos Kia, dentro da Estrutural. São pessoas que hoje tem quase 60 crianças lá. Então, são gente que dá a sua vida para cuidar dessas crianças, fazendo aquilo que o governo deveria fazer. E o governo não faz. São locais de primeiro mundo, mas tem outros que a gente chega lá, o banheiro não funciona. O
o banheiro não tem água, não tem o que comer. E mesmo assim você encontra 50, 60 crianças lá dentro. O coração aperta. E a gente quer ajudar da maneira que pode. Aí um monte de gente fica fazendo doações. Só quem faz trabalho social sério são as igrejas evangélicas e as igrejas católicas. Infelizmente, são essas instituições que fazem trabalho sério, porque infelizmente o governo não cumpre com o seu papel de fazer. Então hoje nós vivemos um apagão de saúde e um apagão de educação. É isso aí, muito bem. 17 horas e 40 minutos, estamos chegando ao final da nossa programação. Eu gostaria que você passasse aqui para todos os telespectadores aí suas redes sociais, seus contatos aí, para que as pessoas possam conhecer todos os seus projetos, que eu estou vendo aqui que tem muita coisa aqui. Uns 3 programas para poder falar isso aí. Eu vou citar apenas algum. Eu sou candidato a deputado distrital pelo Avante, meu número é 70333. Eu peço a você, telespectador, você que não tem candidato, se você tem seu candidato eu vou respeitar, mas se você não tem um candidato, que você nos dê um voto de confiança. Eu penso o seguinte, você não pode querer ser deputado e você não se preparar para isso. Eu acredito que eu estou preparado para exercer essa função. Eu me preparei ao longo desses 4 anos. Eu estudei profundamente a lei orgânica do Distrito Federal. Eu estudei o regimento interno da Câmara Legislativa. Eu estudei o regimento interno do Tribunal de Contas do Distrito Federal. Ou seja, eu me preparei para sentar naquela cadeira. Eu me preparei para levar comigo 9 ou 10 pessoas, todas da área técnica, da área de educação. E aí eu vou passar alguns dos meus projetos, de maneira bem rápida, Yelton. Sim. Eu vou fiscalizar de maneira correta todas as escolas, todos os postos de saúde e todos os hospitais do Distrito Federal. E quando eu entrar lá dentro, eu não vou entrar sozinho, não. Eu vou entrar com uma pessoa que conhece gestão médica. Eu vou entrar com um cirurgião médico. Eu vou entrar com alguém que entende de farmácia. Eu vou entrar com uma equipe técnica para ele me dizer o que precisa dentro daquele hospital, o que precisa dentro daquele posto de saúde. E se lá não tiver, eu garanto a você, cidadão, que alguém vai responder por isso. E vai responder perante a lei. Seja o diretor do posto, seja o secretário de saúde ou o próprio governador. Mas alguém vai responder pela omissão. Alguém vai ser processado. Então o meu compromisso com você é fiscalizar todas as escolas, todos os postos de saúde e todos os hospitais do Distrito Federal, para que quando seu filho passe mal 2 horas da manhã, você vá no posto de saúde perto da sua casa e lá tem um médico 24 horas para atender você. E mais ainda, ele passa a receita e tem a medicação lá para que seu filho possa ser medicado. Esse compromisso é em todo o Distrito Federal, em todas as regiões administrativas. Esse é um dos nossos projetos. Nós temos inúmeros projetos. Eu considero esse um dos mais prioritários. Brigar pela regulação fundiária, eu não tenho a menor dúvida disso. Nós vamos brigar para que todo o Distrito Federal seja regularizado. É um absurdo o que está acontecendo. Nós vamos brigar para que a Secretaria de Educação construa escolas, preferencialmente em tempo integral. Tá? Hoje nós temos falta de escola lá no Itapuã, falta de creche, no Morro da Cruz, São Sebastião, em tudo quanto é local. Eu não consigo entender o governo que recebe um fundo constitucional que não pode ser usado para isso, é para a saúde, também para pagar salário de policiais, de bombeiros, mas o Distrito Federal tem arrecadação. E se o Distrito Federal cortar aquela verba bonita de comunicação social, de Brasília no rumo certo, eu tenho certeza que com aquela verba ali, o governo consegue construir a escola e a creche. Eu devo estar muito errado, eu devo ser muito burro, porque eu entendo que se eu entrar no local como Sol Nascente, Pôr do Sol, Estrutural, Morro da Cruz, agora, e eu construir lá dentro agora 3 ou 4 escolas em tempo integral, 3 ou 4 creches para essas crianças na primeira fase da educação, eu não preciso contratar 5.000 policiais daqui a 10 anos, eu não preciso comprar 500 viaturas, eu não preciso gastar 50 milhões com armamento e eu não preciso construir um bloco novo na Papuda. Por um simples motivo, eu não votei o bandido. Eu trabalhei na base. Ninguém vai mudar o Distrito Federal de um ano para o outro, em 2, 3 anos. Isso é um trabalho de longo prazo. Isso é um trabalho de 10 a 15 anos. 10 a 15 anos investindo na primeira educação, investindo na escola integral, investindo na saúde, para que a 10 ou 15 anos você não tenha mais o bandido. É assim que tem que ser. Não existe mágica. Você, telespectador que está nos assistindo agora, pense muito nisso quando você for escolher o seu candidato. Você tem que pensar no seu futuro, no futuro dos seus filhos, no futuro dos seus netos. Não se deixe enganar por candidato aventureiro, que vai chegar aqui agora fazendo promessas que ele, como deputado, não pode fazer.
Porque é vício de iniciativa. Várias ações que eu vejo o deputado prometendo aí é iniciativa do executivo. Se ele propor aquilo ali, vai jogar o projeto no lixo, como acontece hoje. 70% que a nossa Câmara Legislativa produz vai para o lixo, não serve para o vício de iniciativa. Porque não compete a eles fazer esse tipo de coisa. Então, por favor, procure ver se o candidato que você vai escolher está preparado tecnicamente para exercer a função de deputado. Se ele está preparado para defender os seus interesses. Ou se ele vai ser mais um daqueles que vai abaixar a cabeça para as recomendações do Ministério Público. Ministério Público, eu respeito muito o Ministério Público, mas entendo também que muitas decisões dele são equivocadas, principalmente recomendações. Tem recomendações do Ministério Público que são absurdas. Devem ser e vão ser combatidas se eu virar deputado distrital. Porque eu penso que, acima da lei orgânica do Distrito Federal, está a Constituição Federal do Brasil. E eu tenho certeza que ministro do STF nenhum vai me condenar se eu tivesse a chance de colocar lá dentro do Santa Luzia água, luz e esgoto, mesmo tendo um decreto que impede. Porque eu vou estar dando dignidade àquelas pessoas. Eu vou estar fazendo com que as crianças deixem de ficar doentes. Mas hoje nós temos recomendação do Ministério Público de não atuar lá dentro, de não deixar colocar nada lá dentro. E o que é pior, o governo cumpre. E a Câmara Legislativa não faz nada. E aquelas pessoas já estão lá dentro há mais de 10 anos, vivendo aquelas condições subhumanas, indignas, a 20 quilômetros da casa do presidente da República. Isso acontece na Estrutural, no Pôr do Sol, no Sol Nascente, no Morro da Cruz, e várias carentes do Distrito Federal. Porque, infelizmente, os deputados não têm coragem, não têm conhecimento técnico para ir lá e fazer cumprir. Não é nem a lei orgânica do Distrito Federal, é a Constituição Federal do Brasil, que diz que a pessoa tem que ter o mínimo de dignidade para poder sobreviver. É isso aí, muito bem. Chegamos ao final da nossa programação, são 17 horas e 46 minutos. Já voltamos aqui com outro candidato aqui que vai estar explanando as suas ideias aqui. Doutor Carlos, gostaria que você deixasse aí as redes sociais de novo. O número, fala o número, que ainda não falou, né? O principal. Falei, meu número, meu número é... Aí, enquanto você vai falando aí o número e as redes sociais, eu vou limpar a mesa para me finalizar a programação. Sim. Muito obrigado pela sua participação eu aqui. Eu que agradeço e dizer o espaço. que as portas da TV Estação 26 estão abertas para que você possa vir, independente do período eleitoral ou não, para que a gente dê continuidade a esses debates aqui, que é muito importante para a comunidade. Eu que agradeço o espaço, é muito importante esse tipo de espaço, e eu queria pedir a você, cidadão, você, telespectador de Brasília, que você nos dê um voto de confiança. Meu nome é Dr. Carlos, eu estou filiado no Partido Avante, meu número é 70333, eu vou botar aqui a imagem para vocês. Vocês podem nos acessar pelo Facebook, vocês podem nos acessar pelo Instagram, basta você colocar lá Dr. Carlos, @ vai aparecer direto lá a nossa proposta. Essa é a nossa proposta. Aqui dentro nós temos apenas algumas delas. Você vai poder ler com muita calma e você vai ver que aqui tem propostas para resolver a vida de todo o Distrito Federal. Nós vamos iniciar uma briga, e uma briga muito forte. Eu entendo que hoje projetos de iniciativa popular têm que ser muito aplicado. Todos os projetos que eu apresentar vai ter primeira assinatura minha, mas eu garanto a você que embaixo dela vai ter milhares de outras, porque nós vamos colocar gente para trabalhar na rodoviária do plano piloto, em todas as rodoviárias, para perguntar ao cidadão se você quer que aquele projeto vire lei ou não. Aí eu quero ver os deputados votarem contra, porque projeto de iniciativa popular, graças a Deus, tem que passar naquela casa. Nós temos que entender que, se o povo fizer força, o povo consegue chegar lá. Meu nome é Dr. Carlos, meu número é 70333, e eu peço o apoio e o voto de vocês para que a gente consiga mudar essa situação. Muito obrigado a todos vocês.